A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, continuidade aqui no nosso estudo do Evangelho segundo São João. Nós estamos no capítulo 14 e nós vamos meditar agora entre os versículos 15 e o 31, que é o início ali da promessa de Jesus Cristo em relação ao Espírito Santo. Esse tema é muito importante para João, né, no Evangelho de João, principalmente aqui nos capítulos 14 e 16, onde Jesus retoma o tema aí do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos meditar algumas coisas, alguns pontos importantes, né? Jesus começa a mostrar para a gente que o Espírito Santo agirá de forma diferente do que os judeus conheciam em relação à sua ação lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os judeus conheciam a ação do Espírito Santo em uma pessoa para uma determinada missão por um tempo determinado. Então agora Jesus começa a mostrar que o Espírito Santo agirá de forma bem diferente. Uma das grandes diferenças, inclusive, é que agora o ser humano ele tem a liberdade de aceitar ou não o agir do Espírito Santo, aceitar ou não ser templo do Espírito Santo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto importante que a gente precisa entender é o fato de que existe uma relação de amor. O amor que é provado pela obediência a Deus, pela observância dos mandamentos. Né? Jesus ama o Pai porque é obediente e é obediente até a morte de cruz. Essa relação de amor garante uma permanência de Deus em nós e uma permanência nossa em Deus. Quem ama permanece em Deus e Deus nele, ou seja, quem obedece a Deus permanece em Deus e Deus nele. Essa relação de amor, o amor que se prova na obediência, na observância do mandamento, e é essa obediência que garante a permanência, a unidade, é um tema muito importante nos próximos capítulos aqui do Evangelho de São João. A gente vai ver no capítulo 15, né, a videira e os ramos falando sobre isso. E em outros capítulos adiante também falando sobre isso. Um segundo ponto importante para a gente meditar nesses versículos de 15 a 31 é que Jesus vai revelando quem é o Espírito Santo. Então, aqui ele já revela o Espírito Santo como outro paráclito. Paráclito, ele pode ser traduzido, né, como defensor, advogado, consolador, intercessor, ou como velador. Como valedor. Valedor. Esse termo valedor significa uma pessoa que ajuda a outra com a sua influência e o seu poder. Então o Espírito Santo é o outro valedor. Jesus é o valedor, aquele que veio nos ajudar, por seus méritos nos libertou. O Espírito Santo é o outro valedor. É ele que se coloca e por conta dos seus méritos ele nos ajuda. Então Jesus fala também que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É ele que revela a verdade, é ele que ensina a verdade, é ele que faz a gente lembrar da verdade. Jesus também nos ensina aqui que o Espírito é santo, né? Chama aqui o Espírito Santo. Então, é aquele que santifica, é aquele que vem em nosso auxílio e é o auxílio necessário para a nossa conversão, para a nossa transformação. É o socorro que nós necessitamos para conseguirmos mudar de vida e buscar a conversão. Ele é o Espírito Santo. Terceiro ponto para a gente meditar: Judas, que não é o Iscariotes,
ele pergunta por que Jesus se manifesta a eles e não ao mundo. Bom, João não coloca uma resposta direta de Jesus a essa pergunta de Judas, mas a gente consegue entender isso se nós voltarmos ali no prólogo de São João, no capítulo 1, versículos 10 e 11, quando João diz assim, que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Jesus responde a Judas mostrando que ele já tinha, na verdade, se manifestado, mas o mundo não acolheu. Não acolheu a palavra, não obedeceu a palavra, não amou. Então, esta revelação, esta manifestação de Jesus acontece nessa relação de amor que eu falei. É preciso amar, e amar significa obedecer, e obedecer significa permanecer. Um quarto ponto importante para a gente meditar, quando Jesus diz assim, não deixarei vocês órfãos. Isso é muito importante, muito importante. Jesus, ele se encarnou, ele se fez carne por 4 grandes motivos que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, a partir do número 456, tá? Se você tiver o Catecismo aí, número 456. Primeiro, Jesus se fez carne para nos salvar, isso a gente já sabia. Segundo, Jesus se fez carne para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Terceiro ponto, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade, para que pudéssemos aprender a viver. E o quarto ponto, presta atenção, eu vou ler aqui, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pelo qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, com H minúsculo, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Viu? O quarto motivo pelo qual Jesus se faz carne é para que nós pudéssemos ser adotados como filhos e filhos de fato de Deus. Pelo agir do Espírito Santo, pelo batismo, ao recebermos o Espírito Santo, nós nos tornamos em Cristo filhos de fato do Pai. Então por isso Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos. Eu me fiz homem, eu assumi a natureza humana, e agora, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão de fato filhos de Deus, de fato filhos de Deus. Um quinto ponto importante aqui é quando ele diz assim, olha, porque o Pai é maior do que eu. Esse versículo foi lido, muitas vezes, e os arianos, que tinham a heresia de falar que Jesus não era verdadeiramente Deus, eles usavam esse versículo para mostrar, não, tá vendo? Jesus é menor que o Pai porque ele não é Deus. Veja, gente, Jesus aqui, ele está vivendo aquela realidade que em Filipenses nós temos. Eu vou até pegar aqui Filipenses 2, versículos de 6 a 8. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor.
Glória a Deus. Então, é essa realidade aqui. Jesus está falando dessa realidade, ele assumindo a humanidade, assume o pecado, vive como um escravo e é obediente até a morte. Então, nesta realidade, ele considera o Pai maior do que ele. Mas em outras passagens aqui no Evangelho de São João, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, porque eu obedeço, quem obedece ama e quem ama permanece. Então é essa relação de amor. Mas é isso. São 10 minutos já, 11 minutos, vamos parando por aqui. A gente continua no capítulo 15. Fica com Deus, Deus abençoe. Estuda!